A paz do Senhor, pessoal. Eu me chamo Ellen e hoje eu estou aqui para mais uma vez honrar e glorificar o nome do Senhor, aquele que é o único digno de todo louvor, de toda adoração, aquele que é bom e fiel e tem feito na minha vida infinitamente mais do que aquilo que eu pedi ou imaginei. Esse não é o testemunho do meu casamento restaurado. O meu casamento já foi restaurado em fevereiro de 2024 deste ano, após 4 anos e 2 meses de deserto. E o meu testemunho já está no canal da Sol. Se não me engano, eu enviei em março. Mas hoje eu estou aqui para contar o que Deus fez após a restauração do meu casamento. Então, para começar esse relato, eu quero ler para vocês um versículo que foi a primeira palavra que Deus me deu com um mês de deserto, quando eu realmente entendi o que estava acontecendo, porque até então eu pensava que em pouco tempo meu marido voltaria arrependido, que ele não vivia sem mim. E quando eu entendi que eu teria que buscar por isso em oração, Deus me deu a palavra que está em Sofonias 3:20, que diz assim: Naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra, e os restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, falei. Então, hoje é dia 31 de julho de 2024 e eu não queria que esse mês acabasse sem antes eu gravar esse áudio para vocês, porque julho é um mês muito especial para mim. Em julho eu casei, em julho o meu marido faz aniversário e em julho a nossa filha nasceu. E por ser tão especial, durante o meu deserto foi um mês que me trouxe tristeza, porque essas datas não podiam mais ser comemoradas como eu gostaria. Então, no começo, nos primeiros anos, foi de muito choro, muita dor, muito sofrimento. E quando o tempo passou, acredito que lá para o 3º ano, eu aprendi a nessas datas declarar com fé, profetizar que na próxima vez, no próximo mês de julho, eu estaria com a minha família completa, reunida, restaurada para comemorar. E muitas vezes quando a gente ora assim, falando que na próxima vez vai ser diferente, a gente pensa que já vai ser literalmente na próxima vez, esquecendo que o tempo de Deus é diferente do nosso. E hoje eu sei que nenhum de nós fica menos ou mais tempo no deserto do que o necessário. Cada um de nós fica o tempo exato que precisa para aprender todas as lições que Deus quer nos ensinar. Lembrando sempre que o deserto é sobre nós e não sobre o nosso cônjuge. Porque muitas vezes a gente espera que o cônjuge entre no deserto dele, a gente espera que ele sofra, que as coisas não comecem a não dar certo para ele, para que aí ele se arrependa. E nem todos passarão por esse deserto. Então, meu marido voltou em fevereiro. Pouco tempo depois, a gente voltou a usar aliança. A minha aliança tinha ficado comigo, a dele tinha ficado com ele. E até foi uma surpresa para mim ver que ele tinha essa aliança ainda. Eu jurava que ele tinha até vendido, desfeito. Nós oramos por essas alianças e voltamos a usar e estávamos casados, porque o casamento é o morar junto, é o compromisso que nós temos com a outra pessoa, mas estar divorciada no papel me incomodava. O meu divórcio saiu em julho de 2021. A separação se deu em dezembro de 2019, mas só em 2021 meu marido entrou com o divórcio e ele saiu em julho. No meu testemunho, eu conto brevemente como foi o dia que eu assinei o divórcio, a experiência que eu tive com Deus naquele dia. Mas foi com muita dor que eu assinei o divórcio. Eu não queria de jeito nenhum
que o divórcio acontecesse, eu orei demais para que não acontecesse e Deus permitiu, mesmo diante de tanta oração, de tanto pedido meu. Então, me incomodava agora estar com meu marido e saber que diante dos homens, diante da lei, eu era divorciada. Mas eu orava ao Senhor e agora na nossa restauração e dizia para Ele que eu queria casar novamente, mas que eu não queria que a iniciativa de casar novamente partisse de mim, que eu queria que partisse do meu marido e que eu não ia falar sobre isso com ele, mas que eu queria que o Espírito Santo tocasse, trabalhasse no coração dele e o convencesse, porque eu acho que essa foi a maior lição do meu deserto, entender que eu não posso nada e que não é o meu muito falar que vai convencer o meu marido a nada. E eu orava sem tocar no assunto com meu marido, até que um dia, acredito que foi mais ou menos em maio, ele falou assim: olha, amor, eu tava pensando que seria bom nós casarmos de novo. Nós já somos casados, eu sei que diante de Deus tá tudo certo, nós já moramos juntos, nós temos o compromisso um com o outro, nós levamos a nossa vida como antes. Mas diante da lei nós somos divorciados e eu gostaria de regularizar a nossa situação. O que você acha disso? E aí eu falei para ele que eu concordava. Por dentro eu tava pulando de alegria. Diante dele eu fingi naturalidade, como dizem, né? E falei para ele que eu concordava, que me incomodava, né? Ir em algum lugar e escrever no estado civil divorciada, sendo que eu sou casada. E ele riu e encerramos a conversa. Ele falou: então tá bom, então a gente casa de novo. Passou mais algum tempo e ele falou assim: olha, o que você acha de a gente casar? A gente já esperou até aqui, então vamos casar só em julho, no dia 16 de julho, como a gente casou em 2011? Irmãos, achei perfeito, porque homem, no geral, não é tão ligado em data assim. Meu marido nunca foi de esquecer a data do aniversário de casamento, como eu sei que tem alguns maridos que esquecem. Mas ele ter o cuidado de querer casar no mesmo dia que a gente casou em 2011, eu achei muito lindo e muito de Deus mesmo. E eu falei, claro, vai ser muito legal, porque a gente permanece com a mesma data, a gente comemora na mesma data. E nós fomos ao cartório, marcamos o nosso casamento. E a moça que nos atendeu até riu, porque 16 de julho caiu numa terça-feira. E ela falou assim, nossa, é muito difícil alguém casar numa terça-feira. Aí meu marido falou, não, é porque a gente vai casar de novo e a gente quer casar na mesma data que casamos há anos atrás. Ela, vocês divorciaram e vão casar de novo? Ela, que legal. Então a gente até assinou lá um documento que eu achei interessante o termo, né, que o cartório usa, que os noivos são divorciados entre si, porque a gente teve que levar, né, a nossa certidão de casamento anterior com o divórcio averbado. E assim aconteceu em 16 de julho de 2024, após 13 anos do nosso primeiro casamento, nós nos casamos novamente. Não como em 2011, com uma cerimônia religiosa e uma festa para 200 pessoas, mas com uma cerimônia civil, com os nossos pais presentes, os nossos irmãos, a nossa filha. Tivemos um almoço numa churrascaria para celebrar aquele momento. E em todo o tempo eu só sabia agradecer ao Senhor por permitir que eu casasse novamente com meu marido. Além do nosso casamento, nós comemoramos o aniversário da nossa filha, fizemos uma festinha e em todos esses anos nós nunca deixamos de fazer uma festinha para ela, mas era sempre uma situação desconfortável, tanto para mim quanto para ele, estarmos juntos ali. E as nossas famílias também, eu sentia que muitas vezes ficava um clima estranho. E
dessa vez não. Dessa vez nós celebramos com a nossa família restaurada. Foi lindo, foi leve, foi incrível. Também teve o aniversário do meu marido, que completou 40 anos. E há um tempo atrás eu pedia para o Senhor, eu falava, Senhor, quando ele for fazer 40 anos, que eu acho uma data importante, um marco na história, na vida de uma pessoa, eu quero estar com ele. E, irmãos, parece bobo, parece simples, mas até essas pequenas orações, Deus ouve, Deus não esquece. E Ele permitiu que nos 40 anos do meu marido, eu já estivesse com ele novamente. Fomos viajar 2 vezes também, agora no mês de julho. Nós fomos para Ilhéus, na Bahia, nós fomos para o Rio de Janeiro. E foram dias lindos, dias maravilhosos. E eu, em todo tempo, olhava para o céu, tanto num lugar quanto no outro, e agradecia ao Senhor. Porque eu viajei muito sozinha com a minha filha durante o deserto, aprendendo aquilo que a Sol sempre fala, esperem vivendo. Eu entendi que eu tinha que esperar vivendo, então eu viajar é algo que eu gosto muito de fazer, então eu viajava. No começo foi difícil, eu viajava sofrendo, depois eu aprendi a me divertir nas viagens, mas ainda assim ficava aquela lacuna, ficava aquele vazio. Eu via famílias juntas nas viagens, o marido ajudando a esposa com as crianças e eu lá sempre sozinha com a minha filha. Então, poder viver isso novamente com meu marido, ver a alegria da minha filha, de ter novamente a família dela junto, pai e mãe, foi muito bom, foi muito de Deus. É por isso que eu tô aqui. Eu tenho visto exatamente aquilo que Deus me deu nessa palavra de Sofonias. Ele tem me dado honra e reconhecimento diante das pessoas, diante dos homens. Quem nos conheceu, quem nos conhece, aliás, não acreditava mais, porque foram 4 anos, as pessoas viram como meu marido ficou, teve outros relacionamentos, então realmente era algo impossível. E agora as pessoas olham pra gente e falam, não acredito, uau, vocês casaram de novo, como assim? E eu já comentei com algumas pessoas, é Deus, foi Deus. Não é assim, eles se amam demais, o amor venceu, aquela coisa humana, totalmente humana, não. Se não fosse o Senhor, nada disso seria possível. Então hoje eu tô gravando esse áudio, esse relato de louvor para dizer para vocês, o divórcio não é o fim. O divórcio com Deus pode ser um recomeço. Apenas creiam, não se apeguem a um papel. Deus pode fazer. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Creiam, não desistam dos casamentos de vocês, das famílias de vocês. Não olhem para as circunstâncias, não olhem para o tempo. Eu sei que tudo isso é difícil, porque eu vivi isso na minha pele. Mas quando a gente entende que descansar no Senhor é a única coisa que nós podemos fazer, tudo fica fácil, tudo fica leve. E, irmãos, não tem melhor lugar do que no colo do nosso Pai, descansando, sendo cuidados e esperando Ele fazer todo o trabalho por nós. Nós não temos que fazer nada. A nossa parte é apenas termos relacionamento, intimidade com o Pai, chorarmos para Ele, falarmos com Ele e confiarmos apenas nele. Então fiquem bem, fiquem em paz, crendo que assim como Deus fez e tem feito na minha vida, Ele vai fazer na vida de cada um que crer e não desistir.